Tudo bem, chefe? Tudo bem. Quero um pingado escuro, meia canoa na chapa, com manteiga. Pra mim, o senhor dá um otário de puí. O quê? Otário de puí. Direto. Tá funcionando aqui, chefe? Não. Obrigado. Que bairro é este? Campos Elíseos. Campos Elíseos. Conheço muito. É um bairro chique. Muito chique. E agora? Como é que está isso aqui? Aproximadamente 1860, dois engenheiros alemães, Frederico Gletchen e Victor Notman, compraram e lotearam uma região de chácaras próxima ao centro de São Paulo, com o objetivo de construir o primeiro bairro nobre da cidade. Essa chácara ficava na área chamada Campo Redondo, que é onde fica ali, onde hoje é Praça Princesa Isabel e arredores ali. Pois bem, eles compraram para fazer um loteamento de alto luxo, né? Tanto é que deram o nome de nada menos do que Campos Elíseos para esse lugar, né? Quer dizer, eles integraram nesse nome o nome da avenida mais simbólica e mais aristocrática de Paris com o paraíso grego, o paraíso do mitológico grego era os Campos Elíseos. Então, oferecia-se ali nada menos do que uma confluência entre a aristocrática Paris e o paraíso em terra. A região seria um bairro predominantemente residencial, para abrigar grupos da mais alta renda, principalmente a aristocracia do café, até então espalhada por diversos pontos da cidade. Esta ideia floresceu e o primeiro loteamento planejado de São Paulo surgiu quando estavam sendo implantadas na vizinhança as ferrovias da estrada de ferro São Paulo Railway. Então, conta pra mim, quer dizer, o que essa casa representa aí na história do bairro, né, dos Campos Elíseos? É um bom exemplo do que se tinha aqui, né? Na verdade, Campos Elíseos foi o primeiro bairro planejado da cidade de São Paulo e pela proximidade com a estação, né, tanto da Luz quanto da Júlio Prestes, tinham vários barões de café que se instalaram aqui, né? Era fácil de vir da fazenda e controlar toda a parte de transporte do café para Santos. Então, muitos deles construíram casas aqui nesse bairro. Você tem aqui o Henrique Santos Dumont, que era o proprietário da casa, e o irmão dele, que todo mundo conhece, o Alberto. A casa foi construída em 1890, entre 1890 e 1894. Daí a família do Henrique vem morar aqui, né, e eles ficam aqui até 1925, quando o Henrique falece. Campos Elíseos tinha um traçado geométrico quase retangular. As casas maiores eram recuadas de alinhamento, com jardim na frente e nas laterais. À esquerda ali, nós vamos ver a Estação da Luz e vamos ver o eixo ferroviário de São Paulo. E aqui desenvolve-se o bairro dos Campos Elíseos. O Palácio dos Campos Elíseos está aqui, sobreviveu. E nós vamos ver que as ruas são muito regulares e as construções são muito bem feitas. O acabamento é precioso.
Os estilos eram variados, obedecendo ao gosto eclético e explorando as novas técnicas construtivas disponíveis. Em 20 anos, o bairro foi dotado de completa infraestrutura, com iluminação a gás, água, esgoto e pavimentação nas ruas. Famílias como Alves Lima, Souza Queiroz, Prado, Prates e Bueno moravam em casas com luxuosos vitrais e tetos pintados por artesãos italianos. A história de Campos Elíseos está ligada às áreas educacional e administrativa. O Largo Coração de Jesus resultou da urbanização realizada em 1898. Os vicentinos tinham uma pequena capela aqui em funcionamento e pediram que nós também assumíssemos a capela e nos deram um terreno muito grande onde funciona no momento o colégio e está a igreja. E vieram os salesianos, se instalaram e estão aqui há 122 anos. Bom, o liceu certamente foi um dos grandes colégios de São Paulo. Este espaço histórico do bairro possui um dos mais significativos conjuntos arquitetônicos remanescentes do final do século XIX. De um lado, o Santuário e o Liceu Coração de Jesus, e de outro, o conjunto de casarões. A elite de São Paulo vinha muito aqui, pela igreja, pelos casamentos, para rezar, frequentava a igreja, nas festas também vinham para isso. Era um jardim bonito. Agora, nós reformamos esse jardim 2 vezes. Agora, quem vai lá agora fica decepcionado. Não tem uma trave, não tem uma rede, não tem nada, nada. Porque destrói completamente. O Palacete Elias Chaves, posteriormente Palácio dos Campos Elíseos, sediou o governo estadual de 1912 até sua transferência para o Palácio Bandeirantes, na década de 60. A sua obra, concluída em 1899, foi inspirada no castelo francês de Écouen. A família Pacheco Chaves lá residiu até 1911, quando o palacete foi adquirido pelo estado de São Paulo. O arquiteto do projeto, o alemão Matheus Hausser, trouxe da Europa a maior parte dos elementos de acabamento e decoração do edifício. Os espelhos eram de cristal de Veneza, os lustres de cristal de Bacará, as maçanetas das portas e janelas de porcelana de Sèvres. As ferragens das portas eram em bronze, vieram dos Estados Unidos. Uma parte da decoração interna foi realizada em carvalho francês e o telhado com pinho de riga e as telhas de ardosa importada. Então, essa arquitetura revelava o que havia num certo modo, do ecletismo na Europa. Isto é, aqueles modelos de casa com mansarda, casas com janelas altas, dando grande iluminação. Ao lado havia um local por onde entrava o automóvel, porte-cocher. Tudo esses pormenores que tinha melhor nas cidades europeias era trazido para cá. As obras do palacete foram bem representativas dos avanços tecnológicos de sua época. Incorporavam as soluções e elementos construtivos equivalentes ao da Europa naquele momento. Então aqui, alvenaria de tijolo comum, né? Argamassa à base de cal, então é tijolo sobre tijolo. Aqui você já tem uma versão mais sofisticada da taipa. Né? Você pode perceber que assim, a estrutura é a mesma da taipa. A passagem da arquitetura de taipa de pilão, predominante em todo o período do Império, para a arquitetura do tijolo, predominante na Primeira República, não foi uma simples mudança na forma de construir as paredes. Foi a substituição de um conjunto de técnicas grosseiras, adequadas para o uso do trabalho escravo, por outras, possíveis com a presença de mão de obra especializada,
oferecida pelos imigrantes e formada a seguir pelo Liceu de Artes e Ofícios. Logo em seguida, o Campos Elíseos vai começar a sofrer concorrência dos bairros mais altos, né? A começar por esse aqui onde nós estamos, em Higienópolis. Acrescenta-se a isso o fato de que logo começa a Estrada de Ferro e a Estrada de Ferro passa muito perto dos Campos Elíseos. E a industrialização de São Paulo, que é o começo da industrialização. E a indústria se instala perto da Estrada de Ferro, né? Por questões logísticas. E os operários também, né? As vilas operárias se instalam perto. Quer dizer que aquele bairro que era para ser exclusivo dos ricos começa a ter a proximidade dos pobres. Em 1929, devido à quebra da Bolsa de Valores de Nova York, os preços do café no mercado internacional despencaram, afetando enormemente a economia cafeeira do Brasil. Com essa crise, muitos casarões do bairro foram vendidos ou transformados em hotéis e hospedarias. Eu vi casos de pessoas que tiveram que alugar o seu casarão e ir morar nas edículas, dispensando os empregados. Porque foi um choque tremendo, né? E muita gente perdeu propriedades e tudo mais. Além da crise do café, outros fatores contribuíram para que Campos Elíseos fosse perdendo as características de bairro residencial e de elite. A inauguração da estação ferroviária Júlio Prestes, construída pela Estrada de Ferro Sorocabana no período de 1926 até 1938, aumentou significativamente a movimentação de pessoas, táxis e cargas. Hotéis, pensões e outros tipos de serviço surgiram para atender essa dinâmica crescente, intensificada com a inauguração da estação rodoviária em 1961. Olha, uma estação rodoviária traz uma movimentação, um trânsito de pessoas e veículos que é um fator de decadência. Ninguém quer morar vizinho a uma rodoviária, né? Amigo, eu cheguei aqui, eu já andava, em 52, eu já andava aqui, andava por aqui. Mas não tinha casado, estava solteiro, né? Agora, quer dizer, eu andava por aqui, arranjei uma namorada. Em 53, eu casei com a minha senhora. Aí eu comprei aqui em 1954. No dia de hoje. Dia de hoje, é o dia de hoje. Eu comprei aqui. Olha, faz hoje 52 anos. Mas a rodoviária não empata, né? Porque a rodoviária se ficasse, pode ser que até fosse melhor. A rodoviária, pode ser que fosse melhor. Mas tiraram a rodoviária, aí ficou esses casarões, né? Tudo vazio, tudo isso, todo mundo explodiu. Um fugiu para um lado, fugiu para o outro, ficou estas horas. A cidade se expande, né? Isso é um processo que vem vindo, né, ao longo do século XX. A cidade se expande, o centro encosta ali, né? Ele fica muito perto de regiões que sofrem um processo de decadência, né? A começar pelo próprio centro da cidade, né? Então é isso, quer dizer, ele vai junto. Hoje em dia, quer dizer, eu me pergunto o que é Campos Elíseos, entendeu? Porque as pessoas têm mais na cabeça o que é Barra Funda, o que é Santa Cecília, né? O Campos Elíseos fica meio perdido nesse espaço, né? Quer dizer, se antes era uma coisa bastante característica, hoje não é. Hoje é uma coisa incaracterística, né? A única coisa de Campos Elíseos realmente que me vem na cabeça como Campos Elíseos é o Palácio. Mas muitas coisas ainda iriam acontecer em Campos Elíseos. Em São Paulo, até 1953, o submundo da cidade, com poucas exceções, concentrava-se no bairro do Bom Retiro. Com o fechamento da chamada Zona, a prostituição foi se deslocando para o bairro de Campos Elíseos e se fixando na área circunscrita pelas ruas e avenidas Timbiras, São João, Praça Júlio Mesquita, Barão de Limeira, Duque de Caxias, Largo General Osório e Rua dos Protestantes. Essa região ficou conhecida como Boca do Lixo, ou Quadrilátero do Pecado. Tinha o restaurante Tabu,
na Rua Vitória, que era um ponto de encontro de prostitutas, policiais, cafetões, jornalistas, tudo. Só que era um ambiente realmente de muito respeito. Contraditoriamente, não tinha problema nenhum naquele lugar. E muita gente gostava de dar uma espiadinha lá, olhar, ver como era aquilo. Seria o nosso bafom, né? Seria o nosso reconhecimento oficial de uma área da cidade onde a escória, a marginalidade e os curiosos frequentavam. No início dos anos 60, devido à enorme pressão da sociedade para que este local fosse controlado e sua criminalidade combatida, ocorreram diversos cercos policiais que acabaram pulverizando a ação de bandidos, traficantes e prostitutas. Ela teve uma sobrevida por causa da estação rodoviária, então tudo isso alimentou ainda a Boca por muito tempo. Mas paulatinamente, a partir do final dos anos 70, começa esse êxodo da Boca do Lixo. Mas, como era um problema social crônico, que obviamente escapa da limitação da esfera policial, a Boca não acabou. Aliás, a Boca não acabou nunca. Mulher estranha, onde foi que eu te vi, onde me vi? No começo dos anos 70, uma nascente e promissora indústria cinematográfica começou a dar os seus primeiros passos na região, agitando mais uma vez o adormecido bairro. O cinema se instalou nos anos 50, lá na Rua do Triunfo, lá na região, lá perto da Rua dos Gusmões, da Rua Aurora, naquele quadrilátero, né? Quadrilátero da Boca. Pela proximidade, na verdade, com as estações, tanto as estações ferroviárias quanto a estação rodoviária, que ficava bem próximo. Até durante praticamente 3 décadas, São Paulo foi o grande fluxo, né, de distribuição dos filmes para o Brasil inteiro. De 1970 a 1980, foram produzidos 90 filmes nacionais por ano, e aproximadamente 40% desse total vinham da Boca. Se você tinha um desejo, tinha uma ideia, eu queria produzir um filme, você, às vezes, aquilo surgia numa conversa no Bar Soberano. O grande momento, o ápice da produção do cinema brasileiro, né? Onde se chegou a produzir quase 200 filmes por ano. A produção cinematográfica da época ficou muito identificada com a pornochanchada, mas também foram feitos faroestes, filmes de cangaço, kung-fus, melodramas e aventuras. Muito curioso que o termo cinema Boca do Lixo surgiu na época do início do cinema marginal. E aí você acha que, de uma certa maneira, a decadência, o auge da decadência veio realmente da forma como o filme pornográfico entrou no país. Hoje, Campos Elíseos é uma região que precisa de cuidados. Muitos cortiços, crianças de rua usando drogas e violência compõem um triste panorama. A droga avançou agora, não havia tanta. Depois que reprimiram no centro, eles imigraram para cá. Ficaram na rua, a maioria ficava na rua ao longo da Barão de Piracicaba. Só passava qualquer hora do dia até a noite. Sempre havia 40, 50 pessoas sentadas, criança, homem, mulher, velho, tudo, tomando droga. Isso aí também prejudicou o próprio colégio, que perdeu mais de 200 alunos, porque a família tem receio de vir aqui. Em 1998, em uma tentativa de revigorar o bairro, com a transformação de parte da estação Júlio Prestes, nasceu a elegante sala de concertos Sala São Paulo. Em 2002, a antiga Delegacia de Ordem Política e Social, o DOPS, foi transformado na atual Estação Pinacoteca. Pode soltar. Que eu conheço.
aqui, o casarão estava bem degradado, né? Tanto que algumas coisas a gente não conseguiu recuperar. A parte de forro, por exemplo, você pode ver que é um forro de gesso, né? Porque a gente não tinha mais vestígios do que restaurar, né? Ao contrário, outras partes da casa estavam em estado quase perfeito. Uma delas é essa parte de piso de ladrilho hidráulico. Agora a gente conseguiu fazer uma parceria para recuperar essas pinturas, junto com um programa de capacitação de 15 jovens carentes, né, que estão sendo treinados aqui para fazer essa parte do restauro. Não é que se proíbe, não, e nem precisa fazer tombamento. Você faz a chamada listagem, que é muito melhor que tombamento, pela qual o poder público arruma financiamento para o indivíduo que quer preservar o seu imóvel. Não é que o cara vai ficar desesperado, isso é uma fortuna, não. Ele tem assistência do arquiteto do serviço público e tem financiamento, quer dizer, assim como financia um casa própria, financia um cara que vai restaurar a sua casa. Então o indivíduo fica no paraíso, porque ele vai morar no bairro que ele gosta, que tem a sua ambientação, tem o bar onde ele toma o seu vinho lá, entardecer, tem a igreja que ele frequenta, a escola que a criança... Enfim, ele tem o seu pequeno mundo. Esse é preservado. O uso exclusivo de uma região é uma coisa que comprovadamente hoje em dia se percebe que é uma coisa nociva. Se você tem um uso exclusivamente residencial ou exclusivamente comercial para uma região, se tem um uso exclusivamente comercial, é o problema do centro de São Paulo. Quer dizer, ele é abandonado a partir das 6 horas da tarde, até as 7 horas da manhã, 8 horas da manhã do dia seguinte. Quer dizer, vira uma terra de ninguém, propícia à criminalidade, uma série de coisas. É curioso como a gente chama de decadência, às vezes, só porque os pobres é que começam a... Não é necessariamente decadência, né? O que acontece é que os pobres que têm menos poder de demanda dos serviços públicos. Mas não é por causa da presença dos pobres. A presença dos pobres muda a característica do bairro, mas não necessariamente se deveria chamar de decadência, né? Mas acontece simultaneamente uma decadência dos espaços públicos desses lugares. Então, eu acho que o próximo passo será esse, quer dizer, do centro congregar outras funções. Quer dizer, o que dá vida para um espaço urbano é a diversidade de funções, porque na hora que tem a diversidade, você tem uma garantia de presença de usuários ao longo do dia inteiro, de pessoas circulando para tomar um café, para almoçar, para ir comprar um livro, para fazer coisas na cidade, na rua, né? E eu acho que esses bairros vão acabar recebendo os ecos positivos de uma nova função para o centro, porque eles vão ser o lugar da moradia, eles vão ser bairros que vão ser demandados. E aquela população que está ali, que hoje é uma população que a gente poderia dizer problemática para o centro, pode ser que ela seja até uma população empregada no centro. O centro como um polo de emprego, que ele é um dos maiores polos de emprego da cidade. Agora, meu filho, agora ainda tá assim, né? Tem o pobrezinho, tem aqui o pobre, como é que há de viver, né? Eu não tenho força para enfrentarem a vida, né? Tem que ter um auxílio, tem que ter algum auxílio para ver outra coisa, para continuar a mesma coisa, como era antigamente. Eu queria que continuasse novamente a mesma coisa. É bom para vocês. Amanhã, outro dia, veio aqui um filho, olha aqui, era Campos Elíseos, aqui era bonito. Antigamente passava o ônibus aqui, passava o elétrico, o bonde, tudo à vontade, tudo tranquilo. E agora, por que é que não anda? Nós somos as mesmas pessoas. Mas o senhor pretende continuar aqui? Opa, meu filho, aqui é o meu ninho. Aqui é meu Deus, aqui é tudo. Aqui é uma maravilha, eu estou falando. Aqui é um paraíso, minha filha. Nós não podemos dizer o contrário. Aqui é um paraíso.